Será que o Renan cresce ainda mais e preocupa Flávio e Lula, Chico? Olha, eu estava lembrando aqui do Ronaldo Caiado, para falar a verdade, porque eu vou votar nele. Pode Eu não vou votar. responder a sua pergunta nesse momento, porque eu me lembrei que o Caiado está melhorando a pegada dele, falando em rede, não é? Sim. Então, o que ele disse? Eu estava aqui revendo, é isso aqui mesmo. Ele falou sobre o negócio do Flávio e tal. O Lula trata o Flávio como um peru de Natal. É perfeito para andar na rede, né? Então, peru de Natal. Quer dizer, o que nós estávamos falando antes, e realmente o Lula não critica muito o Flávio. O Lula quer o Flávio de concorrente dele. Eu já disse, mas o Lula vota no Flávio no primeiro turno. Então, o peru de Natal, que você vai tratando bem, vai engordando, vai deixando, o peru tá todo bonitão lá até a hora certa e fatura o peru na ceia de Natal. E lá em Araras, minha terra natal, o que a caipirada faz até hoje ainda? Hoje você não mata mais peru, mas de vez em quando ainda tem. Você dava um gole de pinga pro peru, né? O peru ficava meio grogue, assim, para não saber a desgraça que ia acontecer com ele. Então, o Caiado também está, né, não só sendo mais aguerrido, mas ele está procurando, eu vou falar assim, meio seguir os passos do Renan. É claro que ele é de outra, o Caiado é da minha era, assim, né? Um pouco mais velho que eu até. Então, eu acho muito salutar. Vocês ressaltaram isso, eu acho muito bacana. E como é que vai decidir isso daí? Agora um vai tirar o voto do outro, como é que vai fazer? É o povo que vai decidir. O que nós queremos é que uma campanha seja feita, esclarecida, que se tire essas coisas do armário, que se puxe esses fios na meada e a gente realmente tenha certeza do que é que vai votar, né? Quem quer manter o Lula vai votar para manter o Lula e quem quer derrotar o Lula vai também tomar as suas opções. Vamos ver, quando acabar o prazo das convenções partidárias dia 5, daí para frente, aí sim é que vai esquentar a eleição. Perfeito. A gente tem mais superchat aqui. O João comentou... não, agora é o segundo, né? Se o Flávio não desistir, será que ele ainda vai estar elegível até outubro? Há possibilidade real dele não estar elegível até lá? E aí, Felipe? Olha, eu acho difícil ele ser tornado inelegível ao longo dessa eleição, depois de seu pai já ser declarado inelegível, já estar em prisão domiciliar. E eu acho que boa parte do sistema, incluindo, obviamente, o Lula, que tem muita influência sobre quem decide na cúpula do Poder Judiciário, essa parte do sistema tem interesse de que o Lula enfrente no segundo turno o Flávio desgastado. Claro que, como o Diogo e o Chico estão apontando, e como a gente aponta há anos, é que o Lula precisa se preocupar, né, do ponto de vista estratégico, em não se desgastar, em recuperar a popularidade, etc. Porque, obviamente, os escândalos no campo dele, a investigação avançando sobre o Lulinha, etc., tudo isso permite que o bolsonarismo ainda tenha um discurso de que, olha, é possível sim vencer o Lula no segundo turno. Mas a questão que eu queria abordar aqui é que o Chico Graziano falou do peru de Natal, dessa estratégia de você engordar para depois abater. Isso aconteceu em 2022. O Lula foi contrário ao impeachment de Jair Bolsonaro enquanto ele era presidente da República. O Bolsonaro havia contra ele todo um movimento cobrando o impeachment dele, seja por questão de comportamento na pandemia, por falta de compra das vacinas em determinado momento, depois por trama golpista, e por aí vai. Uma série de motivos, até orçamento secreto, para que Jair Bolsonaro fosse empichado. O Lula segurou o PT, segurou a esquerda toda para não empichar o Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro estava colecionando escândalos, com a coleção de escândalos vem um desgaste muito grande, e aí o Lula derrotou o Bolsonaro no segundo turno. Do ponto de vista de estratégia eleitoral, foi correta. As pessoas podem fazer o juízo moral, se isso deve ou não, mas o Lula não está preocupado. Por exemplo, ao mesmo tempo que estava se referindo ao Bolsonaro como um genocida, quem está realmente preocupado com a morte dos brasileiros, se o sujeito considera que o presidente é um genocida, ele está preocupado em interromper o genocídio, certo? Mas o Lula não, ele estava preocupado em vencer a eleição para ele ficar no poder. Então, com o Flávio, é mais ou menos a mesma coisa. Repito, não quer dizer que o jogo não possa virar, porque sempre tem sujeira no campo da esquerda. Mas ele quer enfrentar o Flávio desgastado e, obviamente, teme que a candidatura do Flávio naufrague muito rápido e cresça
uma alternativa, um rival que não tenha a mesma rejeição. O Caiado, nas redes sociais, está com um trabalho melhor, certamente tem marqueteiros ali por trás, tem estrategistas de campanha que entenderam que valia a pena subir um pouquinho o tom e aí já chamar a atenção do bolsonarismo e entrar nessas tretas. A gente mostrou o vídeo do Flávio Bolsonaro ontem falando aquela besteira sobre urnas e o Ronaldo Caiado comentou: 42 embaixadores numa sala, dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimentos, escolheram falar de urna eletrônica. Quer dizer, é o Caiado mostrando como é aloprado o Flávio, como ele não está pensando no interesse público, como ele fica preso a uma bandeira para engajar gente radicalizada. E o que eu ia só prever aqui, de certa forma, embora eu tenha muito cuidado com questão de previsão, mas não é uma profecia, é uma experiência acumulada de outras eleições. Em geral, quando você tem vários candidatos que são mais ou menos do mesmo campo, são exatamente do mesmo campo, mas são mais ou menos do mesmo campo, a tendência, vamos dizer, tem 3 disputando por fora dessa polarização, Caiado, Zema e Renan. A tendência é que pelo menos um se desidrate na reta final, se não 2. Por que isso? Porque tem muita gente, e eu ouço muita gente dizer isso, que na hora H vai escolher quem estiver em terceiro, quem estiver em melhor posição para tirar o Flávio do segundo turno, se a candidatura dele resistir até lá, para enfrentar o Lula. Então, muita gente vai olhar as pesquisas e vai votar no terceiro colocado, seja ele Caiado, seja ele Zema, seja ele Renan. Cada um desses tem o seu eleitorado, vamos dizer assim, base. Pessoa que vai votar no Renan, que vai votar no Zema, que vai votar no Caiado, independentemente da colocação. Mas você tem uma outra parte do eleitorado que está disposta a votar em quem tiver em terceiro lugar. Então, eles estão aí, cada um com a sua estratégia, para não desidratar, para não derreter. E assim, ainda que se desidrate, não quer dizer que numa futura eleição não tenha chance, é em razão do contexto dessa eleição. Eu digo isso porque, por exemplo, em eleições passadas, Geraldo Alckmin se desidratou, Marina Silva se desidratou, Ciro Gomes várias vezes, embora fique sempre mais ou menos ali em terceiro lugar, mas você tem vários casos ali de pessoas que na reta final elas não são vistas com potencial e competitividade para vencer, quem se quer derrotar, etc. E elas acabam caindo, porque se faz um voto útil de última hora. Se você chegou até aqui, aqui não é só corte, é resistência contra a narrativa de sempre. Se inscreve. Cada inscrito é um voto de confiança. E deixa nos comentários. Você concorda com esse ponto? Eu leio todos.